Boa tarde, queridos camaradas irmãos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. 3 varões, 3 medidas de farinha. O que tu querias dizer, ó Zawani? 3 varões, 3 medidas de farinha. E todos os outros camaradas, companheiros, nas batalhas espirituais e nas aflições. Como disse João, eu, João, vosso irmão. Eu, João, vosso irmão e companheiro. Muito forte, né? O companheiro João. Eu, João. Maranata. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátamos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Ligam já os TikTok, tá? Sabe por que já comecei a reunião? Porque daqui às 20 horas, eu acho que é 20h30, né? Ou 20 horas. Eu acho que é 20 horas. Voltarei aqui para a reunião dos servos. Então, preciso voltar ainda para ir orar. Tiatira, Sardo, Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, 7 lâmpadas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, e com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou então o seu rosto, a sua face, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Vivo e fui morto. E estou aqui vivo para todo sempre. E amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destes hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, ou então a minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. 7 estrelas, 7 igrejas. Aliás, 7 anjos das 7 igrejas. 7 castiçais, 7 igrejas. Preste atenção. João, o irmão João e companheiro, como ele próprio se chamou, vosso irmão e companheiro. Companheiro no quê? Nas aflições e no reino. O que significa isso? Vosso irmão e companheiro. Irmão, porque ele, João, teria sido gerado pelo Espírito Santo. Não irmão por ser israelita, não irmão por ser filho de Adão, não irmão por ser criatura de Deus. Não. Irmão porque ele teria sido gerado pelo Espírito Santo e ele escreve a outros que também teriam sido gerados pelo Espírito Santo. O que é isso? Gerado pelo Espírito Santo. Este é o chamado novo nascimento. Os nascidos de novo. Não no velho nascimento, que é segundo a carne. Em Adão, tudo tombou, tudo caiu, tudo se perdeu. Agora é no Espírito. Através de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, o Espírito Santo de Jesus que foi enviado, ele veio gerar os filhos. E Paulo e outros companheiros que foram os primeiros discípulos teriam sido gerados pelo Espírito Santo. Então, eles eram filhos de Deus. E ainda são, claro. Agora, esse João, o Filho de Deus, foi arrebatado até o 3º céu. E ele recebeu ordens para escrever essas cartas aos seus irmãos. Eu, João, vosso irmão e companheiro. Agora, por que João se considera como companheiro dos também que ele chamou de irmãos? Porque as mesmas aflições que ele passava, também os outros passavam. E todos os filhos de Deus passam estas aflições. Por isso ele chamou-os de companheiros na aflição. E também no reino. Todos os nascidos de novo são filhos do reino. E se são filhos do reino, então também são servos do reino. E servindo no reino, então todos eles são co-servos. Irmãos e co-servos, ou então companheiros no reino. Nas aflições e no reino eram companheiros. Irmãos, filhos de Deus, nascidos de Deus, e companheiros nas mesmas aflições e também no reino, servindo o mesmo Deus no mesmo reino. Um só reino, o reino de Deus. Aleluia. Não é o reino do diabo. Mas eu vejo uma geração de corruptos que não sabem nem sequer o que é isso, o reino de Deus. Eles pensam que o reino de Deus é uma simples palavra cheia de vazios. E esses vazios está chamando outros vazios que não podem encher seus vazios, nem o reino. As multidões caminhando para a morte, o caminho da perdição, o caminho dos cegos, guiados por outros cegos que vão tropeçar, que não foram plantados pelo dono da lavra, da seara, do campo, e que serão cortados com sucesso.
Mas eles se enganam a si mesmos pensando que são filhos do reino e que estão caminhando para a Nova Jerusalém. Mentira, como diz o brasileiro, mentira. Tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Irmãos de Jesus Cristo. Tem que ser irmão de Jesus Cristo. Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, também aqueles que querem ser filhos de Deus têm que ser gerados pelo Espírito Santo. Como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Para se tornarem filhos de Deus. Filhos do Espírito Santo. Esses são os companheiros de João e os irmãos também. Eles vão passar as mesmas aflições que João passou. Por isso João os chama de irmãos e companheiros. E não os desviados, os religiosos perdidos, sem beira nem era, enganados pelas filosofias humanas, pelas doutrinas de demônios, perdidos, caminhando às cegas. Mas João mostra que não somente era companheiro nas aflições no reino, também na paciência de Jesus Cristo. E ele mostra quais são os motivos que lhe faziam sofrer. E ele diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo que ele dava, então lá estavam as aflições, mas também lá estava a paciência de Jesus Cristo. Que paciência é essa? Pacientes nas tribulações. Sede pacientes nas tribulações. Isto é, padeciam, mas continuavam pacientes. Esperavam em Deus. Confiavam em Deus. Continuavam a buscar a face de Deus. Essa é a paciência. Aleluia, de Jesus Cristo. O espírito de paciência. Por isso, todos que foram gerados pelo Espírito recebem este fruto da paciência para poderem suportar as aflições e esperar com fé, sem ansiedade, sem desespero, sem frustração. O mesmo Espírito é que capacita as pessoas. Por isso lhes tem dado a paciência de Jesus Cristo. Oh, aleluia! E assim são pacientes nas tribulações e eles se alegram no amanhã, na esperança. Assim era João, assim somos nós, todos que fomos gerados pelo Espírito Santo. Carregamos esta natureza, que é a natureza do Espírito Santo, os seus frutos. E ele disse que eu teria sido arrebatado até aos céus. E cheguei até o terceiro céu, que é a Nova Jerusalém, que pode ser chamado também o paraíso celestial. E ouvi uma voz como de uma trombeta que soou e que lhe dizia: o que vês, escreve num livro. Ok? Quem é esse que falou com a voz como de uma trombeta? É este que estava vestido de roupa branca comprida, com um cinto, sim, sobre os seus lombos de ouro, e que tinha 7 estrelas na sua mão, e que se movia no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é Jesus Cristo. Por isso ele se identificou. João não sabia com quem ele estava a falar. Com quem esse que falou com voz como de uma trombeta, que soou às suas traseiras, lhe dando ordem para escrever tudo o que ele estava a ver. E para que enviasse as 7 igrejas que estavam na Ásia. Ele disse: eu sou aquele que morreu e que estou vivo. E João logo entendeu que era o seu mestre, o mestre a quem ele amara em vida. Ele estava diante do seu mestre, que teria sido morto e agora vivia para todo sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. O que são castiçais? São candelabros, candeeiros, lâmpadas, ok?
7 candeeiros, 7 lâmpadas acesas. Oh, e no meio desses 7 lâmpadas estava lá o Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Por que o Filho do Homem estava no meio das 7 lâmpadas? Sim, e nós vimos, antes de escrever porquê, as 7 lâmpadas foram explicadas, interpretadas, que representavam as 7 igrejas que estavam na Ásia. Não existia somente 7 igrejas. Para virem, as pessoas depois vierem, esses pentecostais que interpretam tudo no contrário, que andam na contramão, os teólogos da nova era, quero os pentas. Os pentecas e os seus neos vêm e dizem, não, as 7 igrejas, as 7 eras de igreja, aqui não se fala de nenhuma era de igreja, ok? E depois vem o herege, William Branham, e começa a dizer, porque as 7 igrejas começam com Paulo, e não sei o que, e depois vem Calvino, aí pergunta-se ele porque é o 7º. E como é que ele, o líder da 7ª igreja, morreu e a igreja continua? Se ele se considerava como o 7º anjo da 7ª igreja, então ele tinha que estar aqui para levar a igreja. O último anjo tinha que entrar com a igreja, com a última igreja. E como é que ele partiu? E ele ficou. E aí os seus discípulos cegos, gerados na carne, ainda defendem essas mentiras. Mas eu levantei uma geração, uma semente perigosa, como é perigoso aquele que o gerou. Se vocês pensarem que aqui está mais uma semente de tolos idiotas que andam a discutir Bíblia como os fariseus e saduceus e que terminam em chapadas e porradas e cabeçadas e amanhã voltarão outra vez como os discípulos de Calcu e os brahmitas que discutem com plateias. Aqui tem uma semente revestida de poder, amargurados do espírito. Aqui tem uma semente que tem o espírito de Elias. Bem falou Jesus a João e seu irmão. Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. Porque eles pediam para que Jesus fizesse o que fez Elias. E Jesus especificou aqui, vocês não sabem qual é o espírito que está vos mover, em que fase vocês estão. Vocês estão na era do Filho de Deus. O Filho, o Cordeiro Imaculado, aleluia, que sofreu em silêncio, que não abriu a sua boca para reclamar, não discutiu, nem tão pouco. Sim, abriu a boca para se defender, sofreu e morreu calado. Espírito do Filho de Deus. Mas agora, esta fase, sim, esta geração levantada por Elias tem o espírito de Elias. Ok? O espírito de Elias é aquele que manda descer fogo para queimar os pecadores. Não brinquem, não. Por isso eu liberei de autoridade a semente para levarem no Carmelo todos aqueles que os afrontarem, todos aqueles que negarem, todos aqueles que tentarem um desafio. O desafio agora é com o quê? Com fogo. Não é com palavra, não é com água, não. Não é com vento. Vento é vento. Água é água. Fogo é fogo. Aqui é com fogo. Carmelo não houve desafio nem de vento, nem de água. É de fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Isto é poder. O fogo representa o poder. Ouviu? Não o Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo e outra coisa é o poder do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo e outra coisa é a virtude do Espírito. Ok? Aleluia! Aqui tem trovão, é fogo, é relâmpago, não é vento, não. É vento com fogo. Porque é preciso que haja o Espírito Santo para que haja o poder do Espírito Santo. Não nego isso. Agora, onde é que vocês estão? Lá na minha língua, chama-se assim, Adishidi Rapenza. Adishidi Rapenza. Vocês estão sem teto, pá. Essa semente é amargurada do Espírito.
Essa semente eles receberam autoridade para subirem no Carmelo. Aleluia! O Carmelo resolve tudo. Sabe o que é o Carmelo? Duelo! Então é melhor vocês serem prudentes. Ó geração que discute Bíblia. Diante da semente de Elias, não haverá discussão da Bíblia. Haverá demonstração de poder. Aleluia! Preste bem atenção. Ouviu? Porque 7 igrejas, as 7 fases de igrejas. Não tem nada de 7 fases de igreja. Essas igrejas existiram. Por isso até os nomes estão aqui, bem alistados. Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Na Ásia, até o continente está especificado. Na Ásia existiram. E lhe mandaram escrever essas cartas para ir enviar a estas igrejas. E os líderes dessas igrejas foram chamados de 7 anjos das 7 igrejas. Os pastores, sei lá, apóstolos dessas igrejas foram as 7 estrelas. E veja que na mão de Jesus, na mão direta, estavam as 7 estrelas que representam os 7 líderes, os 7 pastores, os 7, sei lá, profetas, apóstolos, que lideravam as 7 igrejas. Cada um liderava uma igreja. Os homens que lideravam eram as estrelas. E as igrejas eram os castiçais. 7, 7, ok? Para não vir aqui porque Paulo, porque não sei quem, eu não sei quem, Luther, e eu não sei quem. Esquecem isso. Isso é a interpretação lógica das coisas. Onde o espírito não está, vai sim a carne. Eles pensaram que é estudar isso na escola. Eles são semelhantes com os adventistas, que tentam procurar interpretar os mistérios do reino com a mente da carne e depois estão sempre a falhar. E nunca se envergonham das suas falhas. Quero do arrebatamento, quero do fim do mundo, quero de tudo. Estão sempre a inventar, como aquele brasileiro aí, não sei como é que se chama, está sempre a dar o dia do arrebatamento. Passa ano, não, agora vai ser no ano X, no mês X. Passa, não, sempre, mas como ele cegou todos que lhe seguem, infelizmente, ninguém pode nem compreender que o homem é um manipulador, é enganador. Então todos acreditam na nova data que ele lhes dá, assim como os adventistas acreditam nas novas mentiras que eles transferem. Ok? As 7 igrejas são conhecidas. Daquele tempo, estavam na Ásia. E os 7 líderes também. E João tinha que mandar essas cartas a esses 7 estrelas. Cada carta com seu anjo. Cada anjo com sua carta. E esse anjo era o responsável, esse líder, esse apóstolo, era o responsável, pastor, sei lá, para ir ler esta carta na sua igreja que ele liderava. E chegavam lá e liam essas cartas. Ok? Mas por que as 7 estrelas estavam na destra de Jesus? A destra significa a mão direta de Jesus. Por quê? Isso mostra, sim, a proteção que os céus têm diante daquele que é o seu Senhor. Aliás, está escrito que eu te tomo pela mão direta e para bater as nações, para te dizer não temas, porque eu sou teu Deus. E diz assim, está gravado, Israel, na palma das minhas mãos. Ninguém poderá arrebatar você das minhas mãos. Por quê? Porque estando na mão direta, a mão do poder, a destra do poder, porque a mão direta representa a mão do poder, da força maior, não a esquerda, não. Então mostra a proteção, aleluia, a inviolabilidade, a invencibilidade daqueles que estão no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vão repousar, e vão ver os 1000 caírem ao seu lado, e os 10.000 à sua direita, e eles jamais serão atingidos. Ouviu? Não fez somente, e ainda faz isso com todos os seus, não somente com os pastores, com todos os filhos de Deus, ok? E ele se movia no meio dos 7 castiçais, que significa o zelo, a proteção, o cuidado que Jesus tem com a sua igreja. Mas não te esqueças, só é sua igreja aquele que tem o castiçal aceso.
E os castiçais não estavam apagados, não. Igrejas apagadas não são igrejas de Jesus. Ele é a luz do mundo. Aonde ele está, ele transforma aquele lugar também em luz. Quem o recebeu se torna luz. A igreja onde ele se move também é um castiçal, é uma lâmpada para iluminar os que estão em trevas. Não é assim que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo. Sim, e a igreja é essa lâmpada de Deus na terra, para iluminar os pecadores que estão nas trevas, para que eles também possam ver luz, através da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvestes? E ele se movia no meio dos 7 castiçais. Aleluia! Guarita, proteção, cuidado. É incrível para que nenhum dano se possa fazer na sua era, na sua vinha. Agora veja se não é isso que está acontecendo na terra. Como é que é? Esses reverendos que dizem que são ministros de Jesus Cristo apanham trombose, apanham HIV. Se ele disse que, João disse, eu ouvi que ele tinha 7 estrelas na destra da sua mão. Então como é que alguém que está na mão de Jesus apanha trombose? Como é que alguém que está na mão de Jesus é um seropositivo, morre com sida? Como é que alguém que está na mão de Jesus morre paralítico, morre com câncer, morre... Que isso? Na cadeira de roda, fica cego, todo podre, cheio de feridas, apanha tala. Esses são os vossos líderes que vocês têm pensado que são homens de Deus. Os homens de Deus estão na mão de Deus. Estou a falar Deus Emanuel, o Filho, na destra da mão de Jesus Cristo. Como alguém que está na mão de Jesus Cristo vai morrer com HIV? Porque é um prostituto. HIV é morte, é uma maldição. Como assim alguém que está na mão de Jesus Cristo apanha trombose? Como assim? A trombose é uma praga que os bruxos... Sabe quando alguém apanha trombose? Significa que os bruxos lhe comeram o outro lado. É um demônio chamado trombose. Quando ele entra na pessoa, faz paralisar o outro lado. E como o ministro ficou endemoniado? Até a ponto que o demônio chamado trombose, AVC, sei lá qual é o nome que se chama, veio lhe fatigar. E tem que andar com outro pau. 3 paus. 3 pés. Como assim? Como assim os pastores estão a apanhar sida, estão a apanhar câncer, estão a apanhar diabetes, estão a apanhar tala? Quando os feiticeiros lhes montam tala, pisam tala, a pedra para a perna apodrece, ora, não funciona, estão aí com ele na casa das macumbas. Na escondida. Não, o povo não pode saber. Mandam chamar uma que trata tala, lá em casa, discretamente. Ninguém dos membros pode saber. E vem e faz o tratamento tradicional. Você não está a ver todos os dias a irem no Ocidente? Os vossos reverendos, pastores, líderes, andam aí fazer o quê? Andam aí se tratar. Eles são semelhantes ao pai deles, que não criaram os hospitais para o povo e todos correm para o Ocidente para irem se tratar. Porque eles têm dinheiro. E você que não tem dinheiro te diz, tem que acreditar em Deus, vamos orar, e Deus vai abençoar. Deus cura. Estão a falar de cura e eles nunca foram curados. Estão sempre a correr no Ocidente. E vocês é que se faz, vocês estão aí na Maria Pia. Vocês vão na Maria Pia e eles vão no Porto. Vocês vão nos santuários para implorar a Maria para vos curar, mas os bispos não estão aí no santuário implorar a Maria para lhes curar. Estão aí no Porto. Como assim os reverendos, os pastores que estão na destra de Jesus Cristo estão a apanhar depressão? E depois dizem, Elias também apanhou depressão. Quando é que Elias apanhou depressão? Quanto tempo demorou a tristeza de Elias? Quanto tempo? Nem um dia, pastor. Ouviu? E vocês estão a morrer com depressão, dormem através dos remédios, têm remédios controlados e dizem que não, é um karma. Eu estou a levar a cruz. Qual cruz? É o salário do pecado. Seus ímpios, desviados,
Eu estou a ministrar cura todos os dias. Estou a ministrar cura todos os dias. Não abdigo, não desprezo a medicina convencional. Não digo que é do diabo. Não. Eu estou a dizer que não tem nada de diabo aí. É bênção. Mas eu estou a curar as pessoas. E sabe qual é o segredo? E o que é que eu vos digo? Esse que cura os outros não anda nos hospitais. Está em busca dos médicos. Ah, eu sim. Aleluia! É um sinal que eu desafio o seguidor do quem? Do William Branham. Se William Branham não ficava doente. Desafio os seguidores do Cacu Felipe. Se o Cacu Felipe não vai no hospital. O outro que morreu há dias com coronavírus e tinha outras patologias. O falso profeta que mais mentiras fez na terra a respeito da cura. Sabe onde é que ele ia se tratar? Ia se tratar na Turquia. Na Turquia, de quando em quando, ia na discreta, não é na desportiva. Não ia na desportiva, não. Ia na discrição, discretamente. Ninguém sabia, só depois da sua morte que se apercebeu que ele fazia tratamento, não é? Tinha problema de tumor na cabeça, já lhe racharam até a cabeça, já não sei onde. Era um doentinho em pessoa, mas que aparecia para levantar paralítico. Não, não pode. Jesus Cristo era um curado. Os apóstolos, idem. Eu não estou a dizer que quando a pessoa fica doente é sinal... Não estou a dizer que a doença não pode apanhar o Filho de Deus. O Filho de Deus, quando fica doente, é curado. Não doenças incuráveis. Doenças crônicas, mortais. O que é uma doença crônica? Uma doença mortal significa que o espírito da morte entrou na pessoa e vai lhe comendo até acabar com ele. Onde está o Deus de cura? E vocês enganam os outros para virem receber curas e vocês não buscam a mesma cura divina. Vocês têm dinheiro, os outros não têm. Vocês estão a morrer na Maria Pia. E vocês vão na Europa. E vão lá se escondendo. Mas como os portugueses são vossos comparsas que ajudam a escravizar esse povo, quer na religião como na política, por isso não fazem exposição. Eles vivem disso. Será que vocês, quando andam aí na Europa a se tratar, vocês andam a despedir que estão aí no hospital? Eu duvido. Quem é que já fez isso? Só vê discretamente, até fingem ir fazer reuniões. Os que têm igrejas lá e dizem, não, foi fazer, depois de sair do hospital, dá uma reunião lá e volta para Angola. Os Afonsos, até os falsos Jesus Cristo. Nunes disse que é o Cristo encarnado. Como é que Cristo encarnado apanha AVC? Tem câncer. Oh, Jesus Cristo. Aqui está o verdadeiro profeta. Aqui está o verdadeiro profeta. Aqui está o verdadeiro profeta. Ainda bem que eu dei autoridade agora à semente do homem. Leve todo o que desafiar vocês no Carmelo. Não discutem a Bíblia. Demonstração de poder contra eles. Ele se movia no meio dos 7 castiçais. Olha como ele se move no meio do castiçal que se chama Istene. Pois é o reino de Deus, aleluia. Esse castiçal é o reino de Deus. É a luz que brilha na terra. Uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol. Reino de Deus. Dividido em 3 partes. 30, 60, 100. Ok? E eu vos trouxe o reino. Custe que custar. O sol da justiça vai brilhar na terra. Custe que custar. Eu vou jogar o sol do inferno no abismo. E a terra toda vai ver a glória de Deus. E vai saber quem é que fala na terra. E a glória do Senhor vai se encher sobre toda a terra. E o nome do Senhor será exaltado desde o oriente até o pôr do sol. E toda a carne vai saber quem é que fala na terra, pois nenhum monte vai ficar de pé.
e os vales serão erguidos e elevados à liberdade dos filhos de Deus, e a soberba e a arrogância será abatida, e o povo vai se apresentar voluntariamente no dia do meu poder. Power! Oh, já começou, já começou. Um dia eu falei, é só para começar. Agora eu digo, já começou. Amém? Evangelho da carne. Castiçais apagados. Estrelas errantes. Reservadas para a negrura da escuridão eterna. Se os anjos que pecaram não foram poupados e foram entregues às cadeias da escuridão eterna para o dia de juízo, quanto mais vocês vão escapar da condenação. Bem falou Enoque. Estão à procura do livro de Enoque. O sétimo depois de Adão. E vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para vir julgar todos os pecadores por todas as palavras violentas e agressivas de blasfêmias que falaram contra ele. Estrelas errantes, castiçais apagados, viu? Os homens são estrelas e as igrejas são castiçais. Estrelas errantes, sem escuridão, aliás, sem brilho, que estão na escuridão. Nem todas as estrelas é que brilham. Eles são estrelas, são, mas apagadas, sem luz. Eles são igrejas, são, mas candeias apagadas, ou então castiçais apagados, que não podem brilhar, não podem resplandecer na terra. Jesus diz, estejam cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade e vossas candeias acesas, aleluia, para que as vossas boas obras possam ser manifestas e os vossos inimigos possam dar glórias ao vosso Pai no mal que eles vos falaram. E nem não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem tampouco se acende a candeia para se colocar debaixo da alqueira. Viu o que eu vos fiz, angolanos? Vocês me fecharam as portas, criaram barricadas e afrontas e barreiras e oposições para que eu não fosse conhecido, para que a obra do Senhor não aparecesse a outros povos da terra. Vocês me pintaram pior do que Savimbi e falaram todo mal contra mim. Eu sozinho dos povos, ninguém esteve comigo. Desci as partes baixas da terra e tomei as chaves, aleluia, da serpente do Pacífico. Matei as 3 serpentes, matei a serpente do Atlântico, matei a serpente, sim, do Índico, matei a serpente do Atlântico, tomei a chave das mãos, aleluia, da madre, e eu subi. As anjas da morte não puderam me reter. Choquei com a morte e a morte não prevaleceu. Choquei com o inferno e o inferno não prevaleceu. Estou a chocar agora com o abismo e o abismo não vai prevalecer. Ultrapassei, sim, as filhas da prostituta mãe. Derribei, caminhei 120 quilômetros, corri sem repousar e cortei a meta e entrei na mãe da noite. E eu venci as 12 luas e atravessei a noite, uma estrada longa nas partes baixas da terra e subi. Glória a Jesus Cristo ao 3º céu. É assim que a gente fez. E quando vocês assustaram, ualalala, o homem a ser exaltado, lá fora, em outras línguas, em inglês e francês, nas ruas de Yaoundé, nas ruas de Lagos, nas ruas de Nairobi, nas ruas da Addis Abeba, nas ruas lá não sei na Tanzânia, como é que é? Dar Salam, nas ruas aí não sei do quem, Capitão, Johannesburg, nas ruas de Vinduque, nas ruas de Zimbábue, sim, Harare, nas ruas de Botsuana, nas ruas do Malawi, Nigéria, Camarões, Senegal, nas ruas, sim, do Sudão, quer do Sul como do Norte. É incrível, em todas as partes. Estou a falar da terra dos Cutitas, mas esse poder, essa luz já saiu da África, está lá no Caribe, lá no Pacífico. É incrível. Nova Papua, Guiné, não sei o quem, Jamaica. Oh, aquele povo que fala tipo estão a cantar.
E as pessoas estão a gritar, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. A minha fotografia agora encheu as páginas dos africanos e os do Pacífico. É incrível. E os ndoques estão perturbados, padres perturbados, todos perturbados. E o Matabruxo agora entrou na África. Man of God, vocês não fizeram nada. Eu não dependi. E não dependia, eu vos falei, sozinho, eu vou vos derrotar. E eu vos derrotei. Onde está a vossa mãe, que vos gerou? Morreu sem blasfemar. Destruí ela e nunca me afrontou. Pela primeira vez na história, aleluia, da prostituta. Pois a primeira vez ela afrontou... afrontou o Elias. A segunda vez também afrontou Elias. Essa terceira vez não me afrontou. Não, quando é que ele afrontou a primeira vez? Jezabel é essa mulher que eu estou a vos falar, que representava a prostituta mãe. E ele disse, amanhã mesmo eu vou matar você, Elias. Elias, porque estava no lugar errado, e ele fugiu até o deserto de Berseba e desejou morrer. E Deus disse a ele, tu não vais morrer, muito comprido o teu caminho. Levanta-te, come e bebe. E o profeta, aleluia, comeu e bebeu, e as suas forças foram renovadas. Agora não pude mais fugir, Jezabel. Agora entrou na missão até Sinai. Elias, o que estás a fazer aqui? Ah, Senhor, eles mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, deixaram o teu concerto, e eles estão a procurar para me matar. Mas então estás a fazer o que aqui, Elias? Levanta-te, volta no teu caminho, aleluia. Volta no teu caminho que está deserto. Elias voltou, já não fugiu Jezabel, veio enfrentar Jezabel, matou o marido da Jezabel, matou o filho da Jezabel, deixou o recado, e o seu discípulo Eliseu matou Jezabel. Ouviram? Quem matou Jezabel? Elias. Eliseu só cumpriu sua missão. Eliseu ungiu Jeú e disse, vai, mata Jezabel, extermina a casa de Acabe, porque assim profetizou o grande profeta chamado Elias. Ouvis? E o capitão todo atrevido, desce. E Elias lhe mostrou que ele era o Senhor do fogo. O fogo do inferno não pode prevalecer diante do fogo do alto. E foram carbonizados. E outro segundo idiota, atrevido, em vez de ser humilde, foi lá, desce, foi carbonizado. E o terceiro foi humilde e se prostrou. Viu? Eu estou a ver Elias agora entrar na casa do filho de Jezabel para ele bondar. Da cama onde você subiu, não vais voltar a levantar. Onde estava a mãe dele? Estava lá ao lado, no palácio. Sabia que Elias estava aí. Até que tarde, desenteria com ela. É incrível! Glory to God! Aleluia! Ouviu? Primeira vez afrontou Elias. Segunda vez, essa mulher é a Herodias, que mandou executar João Batista. O Elias, aleluia, no tempo de Herodes. Ouviram? E a filha daquela Jezabel, a Herodias, são vocês, ó profetas de Baal. Se ontem vocês foram os profetas de Baal, no tempo de Elias de Acabe, no tempo de Elias de Herodes, vocês são aquela jovem, a Herodias, que foi mostrar as pernas e as traseiras do seu corpo no seu padrasto, para que a mãe tivesse ousadia de pedir a cabeça de João Batista. Vocês fizeram o mesmo, vocês foram dançar no palácio, dançaram, viu? Começaram a dançar, mostraram as traseiras ao rei de Angola. E o rei de Angola vos disse, vão tomar banho. Seus covardes. Tá pensando que eu sou burro? Hein? Sabe qual foi o fim de Herodes? Sabe qual foi o fim de Herodes? Eu não quero ter o fim igual ao de Herodes. E vos mandou ir tomar banho. Vocês saíram de lá, sabe quantos anos passaram? A caminho de 4 anos desde que vocês foram no palácio dançar. O batuque tradicional, a marimba. Como disse Augusto Neto. A marimba, aos batuques. E vocês queriam que J-Lo vos entregasse a cabeça de Elias. Minha cabeça desta vez não vai valer a dança de uma prostituta, filha de uma prostituta. Aleluia. Glory to God. E desta vez eu derribei a filha e a mãe sem a mãe pronunciar uma palavra.
A história vai resistir isso. Esse é um recorde de Elias. Eu bati o recorde de mim mesmo. A primeira vez fui afrontado por uma mulher. A segunda vez fui afrontado por uma mulher. E desta vez a mulher se calou até a morte. Entenderam? São mistérios que eu estou a vos falar. Desta vez se calou, porque a violência do terceiro Elias é terrível, é brutalidade, é machucar. Sabe, esse Elias é aquele que está escrito: eu faço de você as tuas pontas, aliás, de ferro, e as tuas unhas de cobre, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Desta vez Elias veio, aleluia, com muita força. É muito mais do que um rio, é muito mais do que um mar, é muito mais do que um céu. Tudo numa só pessoa. Kwanza, vamos falar do Kwanza porque é o rio mais grande da minha terra. Elias vestiu-se do Kwanza, Elias vestiu-se dos 3 mares, Elias vai vestir-se dos 3 céus. Elias vai chocar o dragão, o arco-íris, vai destruir as 7 cores. Elias vai perseguir a 8ª cor, o 8º monte. Quem és tu, monte grande, diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. E quem são os reis para vir enfrentar Elias, se nem o monte grande consegue enfrentar Elias? Não estiveram aqui há dias? Se congregaram aí, não voltaram? E eu disse: a espada vai vos seguir aonde quer que vocês forem. Alguns dias depois, Guiné-Bissau caiu. E vai cair todos os governos assim mesmo. Porque Elias tomou o controle do mar. Os vossos barcos vão naufragar. Controle, outros governos vão cair. É assim que vai acontecer. E a África está a gemer. 2 continentes estão a gemer. A África, nesse momento, e a Ásia. Os governos africanos vão tombar. E a Ásia, catástrofe de todo lado. Vocês viram aqueles 7 pilares, aqueles torres que queimaram na China? Aquilo é muito espiritual. Tinha lá 8, 7 todas carbonizadas. Coitado do construtor. Vão lhe prender. Aí na China matam direto. Vão mandar executar. Não tem nada a ver com o senhor. Isso é muito espiritual, pá. Aquele não é a terra do dragão. Já era. Ok? Terra do dragão está em chama. Vocês não estão a ver a briga entre a China e o Japão? São as guerras do homem. Eu vi que os chineses todos estavam de joelho diante de Elias e imploravam favor, com as mãos levantadas. Eu vi! Ninguém vai escapar. Os 4 ventos do céu vão se prostrar diante de Elias. Elias vai destruir até o 4º vento do céu para perseguir a 8ª cabeça. E o mundo vai estar de joelho. Escuridão densa, guerras, violência, todo tipo. Assim, a 4ª parte dos habitantes da terra morre, porque aí vai se abrir o 4º céu. Elias vai se vestir de amarelo, em cima do cavalo amarelo. E o cavaleiro estará escrito sobre o seu rosto: morte. O inferno vai lhe seguir. Não brinquem com Elias. Elias, dessa vez, mata a Jezabel sem pronunciar nenhuma palavra. Dessa vez, Elias mata a Herodias sem pronunciar nenhuma palavra. Nenhuma ameaça, nenhuma carta. Nenhuma carta. Porque esse Elias veio com violência. Esse Elias é um terremoto. Esse Elias mexe, move os céus e a terra. Estão a entender? Esse Elias não tem governo que vai ficar de pé para dizer: olha, se você não... Eles sabem. É machucar. O palácio vai cair. Eles, os filhos dele, vão morrer lá. E vem aí o discípulo do Cacô Felipe, ou então do William Branham, para vir medir, não sei o que. Seus covardes. Toda vez que vocês se levantam para vir afrontar o verdadeiro Elias, vocês arranjam o problema do vosso pai. Sabe quando é que o tiro de José foi cortado? Foi quando seus discípulos vieram afrontar o homem. A espada seguiu o chefe deles. Então se preparem para vocês verem aquele feiticeiro a tombar também. Aleluia.
Glórias a Deus. Carmelo com eles. Até aqui a exortação. La parole. Dos povos, ninguém. Comigo esteve. Eu sozinho. Sozinho, triunfei. A cachorra filha. As duas cachorras filhas de Angola foram degoladas, juntamente com a mãe delas. Vocês conhecem essas três? Essas três cachorras. As três cadelas. Três pitbulls. As três pitbulls morreram nas mãos de Elias. As três cadelas. São três. Que representam a igreja de Angola. Uma é a mãe e duas são as filhas. E essas filhas representam todas as outras. Esses são o destaque, as duas. Tem a filha menor e a filha mais velha. Quem conhece? A filha mais velha em Angola é quem? O nome dela é quem? Filha mais velha. As três foram degoladas. Por isso a guerra de Elias agora é com os seus maridos, com os Herodes. Todos vão perecer. Aleluia. Glory to God. Carmelo com eles. Graças a Deus. Mercedes. Essa criança. É só ver diante do governo. Quem é que era mais, quem é que representava os outros? Que é a filha primogênita, que tinha mais peso, que recebia mais dinheiro, mais garantia, mais... até deputados e tudo lhe davam. Só tem duas filhas que têm até ministérios ou cargos no governo. Só que as pessoas não sabem. Não sabem. Carmelo com eles. Ô espada! Ergue-te contra os pecadores. Maria Lúcia disse, o Herodes é frouxo. Herodes esse Herodes... Não, todos eles são fracos. Por causa... Não é porque eles são fracos. Quer a Herodias dessa geração. Quero a filha da Herodias dessa geração. Quero o Herodes dessa geração. Todos são fracos. A fraqueza deles é por causa da violência de Elias. Vocês acham? O que é que vocês acham? Um homem que não sai fora, um homem que não dorme, um homem que não come. Essa é terraplanagem. Ele destrói tudo. Por isso esse Elias foi mais longe do que os outros Elias. Muito longe. E ainda irá muito longe. Vai aprofundar mais. Vai chegar até, no fim, nas últimas partes da terra. Ou então nas partes mais baixas da terra. E vai chegar até ao terceiro céu. Na última ponta da pirâmide. Vai sentar lá em cima. E vai tirar lá o Senhor que governa lá o mundo. Vai lhe mandar no inferno. Sai daí, seu feiticeiro. Aqui quem vai mandar agora é Elias. Esperem o vosso tempo. O tempo dele está a vir aí. Na grande tribulação, sim. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Os da fala português não gostam disso. Isso lhes incomoda. Os da fala português, isso lhes incomoda. Eles gostam, tem que ler a mensagem dele e fazer uma oração bem forte. Os da fala português, eles falam, coloca a mão no lugar de enfermidade. É como se fosse... eles dão limão para chuparem. Por isso, estão sempre a mandar mensagens da fala portuguesa. Mesmo na pregação. Povo sem fé. Por isso estão a vir de outras línguas para vos mostrarem o que é viver a fé.
Coloca a mão no lugar de enfermidade. Não leu a minha mensagem. Já meteste? Pai, ajuda esse povo. Estão a mendigar, pode se sentir. Não todos. Tem problema grave para crer na tua palavra, oh Deus. E eu faço a mesma oração que fez aquele homem. Ajuda a incredulidade deles. Ajuda a incredulidade deles. Todos que estão doentes sejam curados agora. Recebam a cura. Os enfermos. Dores. Doença. Sai! E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Então sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Sejam restaurados. Sejam abençoados. Sejam libertos. Você pensa que eu falei é mentira. Controla só. Deixa terminar a oração, você vai ver. Você vai ver. Eles não querem nada disso. Pai, abençoe. Responda a oração dessa pessoa, o pedido que essa pessoa está a fazer. Em todas as áreas da sua vida. Que as portas se abram. Haja libertação, restauração. Insônia sai, doença sai, maldição sai, praga sai, bruxaria sai. Ou recebam a bênção do Evangelho. Bênção do Evangelho é plena. Isto eu estou a orar, estou a pedir para Deus te abençoar naquilo que você está a pedir. É essa a plenitude da bênção do Evangelho. Em todas as áreas. Segundo a petição e o desejo de cada um. E se for da vontade do Pai, e se vocês terem fé, vossas orações já estão atendidas. Recebam! Amém. Depois de haverdes feito a vontade do Senhor, precisais de paciência. Começarei a tirar obreiros e discípulos e pastores que não têm fé. Na live. Doravante vai ser assim. Aqueles obreiros que já são conhecidos. Não os novatos. Ainda vou poupar esse. Discípulo não tem novato, não tem nada. Se está escrito lá discípulo, vai ser obreiro. Se não mostrar fé. É preciso que o povo... Ah, é incrível esse povo lá do que da África. Oh, meu Deus. Já estão a andar com a fotografia do homem. Já estão a andar com o mata-bruxo. Já estão a falar o decreto. Já estão a perturbar os feiticeiros. Já estão a reconhecer quem são os feiticeiros da família. Basta só o bruxo fugir. Já sabe, olha, é bruxo. Está a fugir a fotografia do mestre. E eles estão a perguntar, como pode uma fotografia de um homem perturbar os feiticeiros na terra? Sim, muito mais do que um homem. Amém? Eles entenderam? Muito rápido. Vocês compreenderam depois de muito tempo. Ainda ficavam a questionar, mas calma aí. Há um discípulo que há dias me mandou uma mensagem aqui no Zoom. Me ajuda. Tenho dificuldade de crer no mata-bruxo. Eu disse, não, vou lhe poupar. E lhe poupei. Não falei mais nada dele. A próxima, se ele me mandar mais que vou lhe perguntar, qual é a tua igreja? Ah, sou da igreja X, não. Teu pastor é quem? O fulano. Depois vou falar com o pastor dele. Ninguém é obrigado a crer. Mas quem não crê, não pode servir. Vai falar o quê? Mulher curada de estômago. Vomitou tudo, viu? Tá aí. No TikTok. Qual é a língua dele? Fala que é língua. Qual é o país? Você vai ver. Man of God. Principalmente os da fala inglesa. É a fake terrível. Francês. Vai que não vai. Em inglês. Eu já sabia que é inglês. Hã? Os ingleses, o favor que eles fizeram aos israelitas, até hoje têm beneficiado muitas bênçãos.
Eles foram usados para trazer de volta o povo santo, o povo escolhido. Ouviram? Gente de muita fé, está aqui. Não está a entender nada que eu estou a falar, mas está aqui na live. A keniana. Vocês não fariam isso? Você, porque fala português, eu duvido. Mas são mesmo vocês que foram agraciados, já? Vocês são mesmo o povo que foi escolhido por Deus. Ah, claramente. Uma irmã escreveu em inglês, aquela hora quando o pai estava a pregar, que não estava a entender nada, mas que estava a se conectar com a graça do pai. Ouviu? Esse povo que vocês estão a lhes ver são violentas ou violentos e agressivos na fé. Também vai ser assim quando começar. Já começaram. Vão se despojar do mundo de uma maneira que você não imagina. Enquanto vocês ainda têm dificuldade de se desfazer do mundo, eles não. Na hora vão por receber a doutrina de Cristo, vão renunciar ao pecado. E já começou. Mulher curada de dor do estômago. Muitas pessoas de problema de estômago. Sim, por causa dos alimentos. Eu não vos falei que controlam só os Camões, vão começar já a fazer pedido. Primeiro me deixam passar, um tempinho depois. E eu tive uma visão, eu vi isso. Vou vos contar qual é a visão que eu tive. O diabo é que tem levantado essas pessoas para me apertarem. Eu vi isso. No fundo é atendimento que esse povo quer. Só que a vergonha é muito grande, não consegue mais vir me pressionar para lhes dar atendimento. Então fazem nas perguntas, no que é nos pedidos. Uma só pessoa pode pedir 10 vezes. Pedidos diferentes. O que o diabo queria é que eu ficasse toda hora, principalmente no Zoom, a não sei o que. Eu tive uma visão. Eu vi, meu Deus, 2 salas. 2. Eu falei, isso no físico nunca vai acontecer. No espírito, sim. No físico? Não. 2 salas. Todos assentados. Assentados nas 2 salas à espera. Que não é para eles pregarem. Para lhes atender. Mesmo na visão entendi. Que é isso que eu estou a passar aqui. E aqueles eram levantados por o diabo. Que é para me apertarem, criar um sufoco por causa do sacrifício, para eu me cansar. Para ver se eu desisto dos sacrifícios que eu estou a fazer. Que são 2 sacrifícios irrefutáveis, irrevogáveis, invioláveis. Jejum, cadeia. Eu preciso completar, e vou completar 7 anos na cadeia. Eu vou completar 40 anos de jejum. Mulher curada do fluxo de sangue. Veja tanto testemunho que está a vir do TikTok. E todos não falam português. Dário, vai citando a língua. Talvez o país não, porque não tens tempo, mas a língua você vai saber. Vai falando a língua que eles estão a falar. Inglês, francês, português. TikTok, homem curado de asma. Lorena, faz o mesmo também. Estava com uma dor fina entre os braços e o ombro. Após a oração do mestre sumiu. Marisa. Mulher que foi curada de dor do estômago, que estava a vomitar, disse ontem sonhei que iria ser liberta. Ouviu? TikTok. Magdal Campbell. Hi, sister. O que que a Magdal está a pedir? Está a falar. A esse não vamos atender, porque esse não entende português
Precisamos ler e saber e mandar a palavra. Tudo eu dar em inglês. Magda, o pai orou para ela, estava desempregada, agora já tem emprego. Ouviram? É incrível o povo da fala inglesa como estão a desfrutar. Olha só, parece que o reino se manifestou entre eles, afinal é entre os portugueses. Primeiro, claro, agora já é entre eles. É? Mas como então? Não, não que vocês não estão a ser abençoados. Não estou a generalizar, tá? Ela recebeu emprego, mas depois de oração. Magda. E não é só emprego. Tenho 3 ofertas. Quer dizer, tem 3 ofertas de emprego. Ela vai ter que escolher qual desses onde ele vai trabalhar. Uma apóstola foi curada de dor de cabeça. Qual é o país dela, a apóstola? É da Angola. Esses aqui entram, são curados, nem testemunho. E eles vêm discretamente. Entram com contas falsas. Vê a humildade daqueles aí. Apóstola. Georgiane Mota, mandei fazer uma mochila com a foto do pai. Ai, ai. Terribilidade. Nos metros, táxis, na rua, comboio. Estás em que país? Ai, brasileira, né? Georgiane Mota. Ele disse que é do Quênia. Disse, bem-vindo à minha igreja. Creio que quer receber lá o mestre. Na igreja dele ou na minha igreja? Aquilo é uma pedreira, sinagoga. Ele tem que fechar a sinagoga. Você que está a entrar agora, que está doente, toca somente no meu cabelo e receberás cura. Toca em mim. Faz assim. E procura o desconforto. Aleluia. Enor, quer me receber na igreja dele para realizar? Para ganhar dinheiro, né? Vai encher um estádio. Pelo menos vai faturar. Nunca isso vai acontecer. Até já. Eu me despeço. Tutondele. Munangemba mfumu Yesu. Lusala kiambote. Sakwila tata. Tuna sakwila. Bye bye, sister, brother.